Estamos dando início a mais um podcast no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que são pessoas improváveis? São aquelas pessoas que vieram de dificuldade na fase de infância e também na fase adulta. Mas de alguma forma elas performaram e hoje elas são exemplo para que muitos se espelham no que elas fez. E falando em improvável, hoje a nossa entrevistada, ela passou por muitos vitupérios na infância. Ou seja, ela era uma pessoa muito introvertida e foi através do teatro que ela começou a dar os seus primeiros passos na sua vida profissional. Já na fase de adolescência, ela até fugiu de casa, passou por algumas adversidades, mas ela superou. Hoje, na fase atual, ela é advogada, ela é apresentadora de podcast, ela é apresentadora de TV e rádio, ela é palestrante, enfim, é uma mulher multifacetada. Eu estou falando da grande Roberta Malzone. Tudo bem, Oh, Roberta? tudo bem, querido? Nossa, que responsabilidade estar aqui hoje com você e participando desse divã, né? Olha o nome, No Divã com Tony Mada. Amei, amei. E eu quero abrir meu coração aqui para você hoje. Bacana, querida. É uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. Você com seu histórico de fama, o seu programa lá na Granja Viana. E eu tenho certeza que você vai contar para os nossos ouvintes e telespectadores hoje a sua experiência de vida, como começou a Roberta Malzone. Vamos começar. Como foi a sua infância? Qual No- foi os desafios que você passou na sua infância? Aquela fase, Roberta, que a gente começa a se entender como gente, como que foi ali que tudo começou? Olha, gente, para começar, eu era uma criança muito introvertida. Era aquela que ficava no cantinho, isolada da sala, ficava lá no meu mundinho, pensando as minhas coisas, mas não compartilhava nada assim das minhas ideias, não me relacionava socialmente com pessoas e ficava muito na minha. Era muito difícil eu me comunicar. E aí eu também tinha também aquela fase de ser uma menina assim, era meio gordinha também, tinha um pouquinho de bullying. O pessoal sabe, Era super normal, Roberta, naquela época. Eu passei por muito bullying também, eu tenho certeza que você. então, e tinha aquele negócio também, de que carro o pai tinha, Sim, você era se medido você era medido pela marca de roupa que pelo seu você status usava, social. pelo status social, tudo. Eu acho que hoje é um pouco melhor que naquela época. Naquela época havia muita. Porque hoje tudo é mais democrático, as pessoas têm condição de ter mais coisas do que antes, apesar de a gente viver uma inflação hoje, que é um absurdo. Com certeza. Mas, ainda assim, naquela época existia uma divisão muito mais forte social entre classes, entre o que você vestia, entre o que você aparentava ser, né? E hoje ainda existe, mas é um pouco menos. Naquela época era bem mais cruel. E hoje a gente tem mecanismos de defesas para esse tipo de situação, a exemplo do bullying. Então, era uma menina muito tímida que ficava no cantinho da sala, a professora chamou a minha mãe numa reunião de pais e chamou atenção para isso. Falou: a sua filha realmente ela não se comunica, ela fica muito na dela, é extremamente introvertida e precisa fazer algum trabalho ou psicológico, levar num psicólogo ou de repente até colocar ela num curso de teatro para dar uma desinibida, uma soltada. Naquela época, existia também o preconceito de levar o filho para o psicólogo. Hoje a gente vê que tem tanta criança que precisa do psicopedagogo, do psicólogo, crianças até neurodivergentes que a gente vê, e a coisa é mais aberta. Ainda é difícil a aceitação, às vezes, para os pais. Mas, naquela época, era bem pior. Levar um filho para um psicólogo, nossa, meu filho é problemático. Era uma discriminação explícita. Falava, não, tá louco. Tá louco, tem É, problema, é sim, problemático, todo pegava mundo. super mal. Sim, todo mundo tem problema Sim. psicológico em alguma coisa, em algum trauma. Existe, somos seres humanos. Enfim, minha mãe optou pelo teatro, também foi uma boa opção, porque aí eu fiz o teatro e realmente me soltei. Embora eu entenda que a minha natureza é tímida, eu falo isso para as pessoas falam, não, você não é tímida.
E eu falo, não, eu sou lá no fundo, eu sou tímida, mas eu estou vencendo a minha timidez todo dia para poder me comunicar e conhecer pessoas maravilhosas, a seu exemplo, criar Obrigado, Carolina. conexões, fazer o network, que é muito bom para tudo na vida, para amizade, negócios. É verdade, Roberto, você tocou num ponto crucial. Todos ex-tímidos, quando eles se desbloqueiam, a gente faz algo que os outros vai se espelhar na gente e vai achar que a gente nunca foi tímido, porque não conheceu a gente naquele fundo de poço. A nossa vontade de performar é tão grande que as pessoas veem porque a gente dá o melhor. Uma vez que a gente aprendeu a se desvencilhar da timidez, a gente acaba tendo assim esse êxito, né? Inclusive eu gravei um podcast mês atrás falando das duas irmãs siamesa. Quem são as duas irmãs siamesa? A baixa autoestima e a timidez. E eu andei muito tempo de braços dados com ela. Eu tenho certeza que você também andou. Tem tudo a ver com a autoestima. Sim, Você, o sentimento de inferioridade, às vezes, que com você tem com certeza. relação às outras O pessoas. meio ambiente que você vive, a Isso, ambiência, Roberta, ela é mais forte que a hereditariedade. Depois que eu aprendi isso, minha cabeça explodiu. O meio ambiente é mais forte que a hereditariedade. olha, E a hereditariedade tem uma carga genética muito forte, porque a gente puxa os nossos ancestrais. Só olha que o só. meio que você vive, ele vai te moldar de uma forma que você não faz ideia. Aliás, você é a média das 5 pessoas a qual você vive. Olha que interessante, porque eu tenho uma filha que é do coração, né? Hereditariamente, nós não temos o mesmo sangue. Mas as pessoas olham, ela tem o meu jeito hoje, né, comunicativa, não a Roberta, que é a Roberta que ela vê hoje, é a Roberta comunicativa, apresentadora de TV. Então ela A meio que nova versão. é a minha nova É, versão. E ela não é de sangue, mas ela realmente ela replica alguns comportamentos meus. Ela é praticamente uma cópia minha. é incrível isso, É Roberto. Eu já incrível. vi E é ambientação mesmo. filhos É, adotivos espelharem os pais como se fosse filho é biológico. biológico, Isso é um exatamente. mistério, né? O É. que é ambiência? A ambiência é assim, é predominante. É, Existe o aspecto hereditário? Existe, mas assim, a gente consegue criar, ver algumas situações, você falou que até a maior parte. Eu sabia, por exemplo, porque vou até te contar, já que eu estou no divã, eu vou me isso. abrir. Aqui é lugar de. Outra situação também que eu vivi é que eu queria muito ser mãe. E aí eu me casei com uma pessoa que ele descobriu depois que um quadro de infertilidade. Quando eu me casei, ele já tinha raros espermatozoides. E aí, depois de um determinado tempo, zerou, tentou reverter com medicação, com tratamento, não conseguimos. Tentamos vários tratamentos para ele, o casal, e não foi possível. E aí, como eu queria muito ser mãe, eu falei, eu vou partir aí para a linha da adoção, porque para mim ser mãe era independentemente de laço sanguíneo, de gestação, eu queria ser mãe. E aí ele embarcou comigo nisso, e aí a gente ficou muito tempo em fila de E é adoção, raro né? os homens se embarcar. Os homens têm resistência de adoção. Você sabia disso? Eu, Mais do que as mulheres. eu Você sabia. sabe o motivo? Eu- então, o motivo é de falar que ele não pode gerar um filho. Eu acredito que seja isso, para dizer a masculinidade dele. Eu vou ter um filho que não é gerado, que não tem a minha característica. Eu acredito que seja isso, né? O maior prazer do homem é ver o filho a cara dele. Só nós que somos homens sabemos disso. É um prazer imensurável. Isso é tão forte, Roberta, tão forte. Por que que homens, pais, colocam o mesmo nome nos filhos? Para deixar marca chancelada e carimbada. Não, isso é verdade, é um Você vê o fato. seu filho e as pessoas falarem: nossa, o seu filho é a sua cara. Nossa, isso é o maior prazer para o homem. Eu, Talvez para a mãe tenha um prazer, que eu não sei, mas para nós homens, isso é terrivelmente prazeroso. Não, para algumas mulheres também. Tem aquela questão da gestação, que é bonito, né? É, É lindo também. Mas no meu caso, eu já tinha, por exemplo, quando a gente partiu para isso, eu já tinha já mais de quase 40 anos, porque eu casei tarde também. E aí, como eu já estava nessa faixa de idade, né? Não tinha 40, tinha 30 e tantos. Fui mãe aos 42 anos. Esperamos praticamente uns 6 anos de espera. E quando eu optei pela adoção, eu já tinha uma idade um pouco mais acima,
poderia, eu ainda posso, né, gerar, né? Na verdade, ainda biologicamente eu posso gerar. Hoje em dia tem É, mecanismo, né? só que as coisas começam a complicar, existem Sim, fatores aí que sim. são preocupantes, de risco, tudo, né? E tem aquela questão de você não ter mais aquele pique, aquela paciência toda. Só que no caso ele até morreu, faleceu, né? O meu marido, né? O anterior. E aí, o que que aconteceu com ele? Ele embarcou nessa, ele já tinha 2 filhos biológicos. É o que você falou, ele já teve essa realização Sim. de ter um filho com a cara dele, a filha e tal, ele já tinha essa realização. Na verdade, ele embarcou para realizar um sonho meu. E, na verdade, ele se apaixonou pela criança. E a criança saiu muito parecida. Essa criança que nós adotamos, que é minha filha, ela ficou muito parecida com ele, inclusive. Incrível isso, Ninguém, né? assim, fisicamente. Quanto tempo vocês viveram Fisicamente. junto? 13 anos. E com essa criança adotiva, quanto tempo? 3 anos. E hoje ela vai fazer 7. 7 aninhos. Lembra do incorporamento de DA na prefeitura, que você trabalhou na prefeitura, né? Lembra? Uhum. Incorporamento, tipo, incorporou, né? Incorporou. Incorporou a fisionomia. Que mistério, Roberta. Era para ser. É. É uma coisa que era para ser, assim, até acho que é espiritual. Então, o que Ah, você falou, e quando a gente ia no médico para tentar fazer o tratamento, que você falou da questão da hereditariedade, o geneticista falava, quando eu falava assim, não, será que vai dar certo? Ele falou, a gente não sabe, vamos tentar. Mas é importante você eliminar essa fase. E aí eu falei, mas e eu partir para adoção? Mas até você passar essa fase é importante. Porque aí você vai, se tudo der errado, você vai para adoção, mas você vai falar, eu tentei. Nós tentamos, né? E aí a gente partiu para essa. E partimos, então, para adoção, em que ele falou, também não é ruim. Porque você sabe, é muito bom, ele falou. Você sabe que o geneticista falou, metade, ele entende que metade, 50% é genético e 50% seria o ambiente social, a criação. Né? Agora você já está me falando outra informação, que é até mais a ambientação, a sim. criação. Né? Tem uma frase que eu sempre Então, falo nos meus podcasts. Os ouvintes e telespectadores sempre ouvem, mas vale a pena reiterar. O ambiente, essa é para vocês anotar. O ambiente é a mão invisível que controla todo o comportamento humano. Aonde fantástico você isso. viver, seja bom ou seja ruim, você vai bater continência para esse ambiente. Quando você vai ver, já é tarde. Já é Você está tarde. influenciado. Uhum. Pois bem, Roberta, voltando à fase de infância, muito assunto, eu quero que você me conta qual foi a sua maior tristeza ou decepção que você teve na sua fase de infância. Aquilo que marcou o chamado forte impacto emocional, aquilo que marca e até nos dias de hoje você lembra daquele episódio triste. Foi o episódio triste que eu passei, que eu lembro, que é muito forte para mim, foi no falecimento do meu avô. Foi muito porque a gente tinha uma ligação muito forte e eu vi ele praticamente indo embora, né? É Eu- terrível, É terrível. Eu terrível. estava no hospital e eu lembro que ele falou para mim: você é um furacão. Porque a minha mãe teve que fazer alguma coisa lá no hospital mesmo, descer. Você tinha Ela falou, quantos anos? tinha uns 10 anos. Ela falou: fica com seu avô. E eu falei: tá bom. E nesse momento ele começou a passar mal, Italiano? italiano. Aí ele começou a passar mal, ele tinha saúde muito plena, mas ele fumava. Então ele teve um enfisema pulmonar e tudo. E então assim foi muito marcante para mim, porque eu estava no quarto com ele. Ele foi bem na hora que ele começou a passar mal. Nossa, isso para uma criança é devastador. E não, e teve outra, olha que coisa muito parecida que teve, foi com a minha filha também, agora, porque ela praticamente viu o pai falecer também. Então, Nossa, eu e ela tivemos um uma- forte impacto um forte emocional. impacto emocional, porque ele estava passando mal e ela que estava na casa com ele. Eu não estava em casa. Meu Eu Deus. estava na UTI com a minha mãe, que a minha mãe estava internada, e aí fiquei sabendo e ele começou a passar mal e, e aí teve uma causa não identificada de falecimento até hoje, não se sabe. Suspeita-se que foi uma dengue hemorrágica, mas não teve conclusão do IML. Ela tinha quantos anos? 3 anos. Meu Três Deus. anos. Ela praticamente. Aí tinha uma senhora, era a tia dele de criação, estava em casa, e a sorte é que a filha dele, acho que parece que chegou no momento que ele estava passando mal, porque só estava ele e a minha filha lá. Meu E Deus. foi uma coisa bem marcante que ela fala até hoje.
que viu o pai morrer. Hoje ela tem quantos anos? Hoje ela vai fazer 7. 7 Então anos. ela Recente. teve um trauma muito forte, Ah, que impactou muito fortemente no comportamento dela. é verdade. Agora melhorou. Segundo a É, neurociência, Roberta, é dos 3 aos 6 anos, ou é 7 anos, salvo engano, que o psique da criança está sendo formado. exatamente. É o momento que ela está associando tudo no subconsciente, o que está acontecendo no ambiente. O ambiente é a mão invisível que controla todo o comportamento humano. Foi muito forte. Ela presenciou isso e ficou um período até um pouco diferente de comportamento, um pouco rebelde, mas Ah, já melhorou bastante, né? Até na escola, mudou o comportamento, é, há né? casos que precisa de psicólogo. É Exatamente. terapia, Não, terapia. terapia acho que para tudo, ainda mais É, até na questão de ser a filha do coração, da adoção, sim, para compreensão, é necessário um acompanhamento psicológico, né? é verdade, Sempre. Roberta. Agora Né? sim, qual foi a sua maior alegria da fase de infância que te marcou, assim como marcou a, a fase Olha, triste? Olha, eu vou falar para vocês, assim, até nessa parte da comunicação, porque como eu era muito introvertida, aí eu comecei a fazer o teatro e comecei a desinibir, a ficar mais solta. E teve um evento da escola, eu ainda era, tipo, o patinho feio da sala, sabe? A patinha feia da sala. Então eu ficava bem assim, isolada ainda, estava construindo ainda a minha fase de comunicação com as crianças, ainda estava nessa É, fase. construindo Tem autoestima. autoestima, tentando, Ah, né? E tentando, mas tinha um bloqueio, porque as crianças me viam de uma outra forma, aquela a patinha feia. E eu e o que a precisava. gente sente, Roberta, É, é o que o pessoal espelha. Isso é matador. Se você se acha, aí, telespectadores e ouvintes, se você se acha um Zé Ninguém, o mundo inteiro, sem exceção, vai te classificar como mesmo. Então, você é maravilhoso. Uma frase também poderosa que eu já falei, mas como estamos na vibe, vale a pena. Na guerra das comparações, a sua autoestima sempre sairá ferida. Não se compare a ninguém. Você é maravilhoso, você nasceu rico. Basta você se conscientizar disso. Não é fácil, mas a história da Roberta vai te ajudar a ter subterfúgio para se sobressair. Se ela conseguiu, se eu conseguir, você pode, você pode, você pode, você pode. perfeito, perfeito. Gente, o que ele está falando é fato, autoestima. Você tem que ter uma autoestima, porque é o que ele falou, a gente se sente inferior às outras pessoas, e o tímido normalmente, ele tem esse sentimento, Ele, né? ele, ele De, ai, se será? autodeprecia. É, Tem até uma, uma fala, né? Uma tradução do que é a timidez. O que é timidez? Timidez é automonitoramento excessivo de si e medo terrível do que os outros estão pensando ou falando de é você. exatamente o contrário da comunicação, o medo da exposição. O Exatamente. contrário do que eu faço hoje é a timidez, porque É, é o medo de se expor e passar ridículo. E é. aí a gente vai, não tem medo, e faz o vídeo que a gente tiver que fazer e a gente se expõe, não é? Coragem A- não é ausência de medo. não é ausência de medo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? Porque quem É, não é visto não é lembrado. Mas voltando à felicidade, do isso. momento feliz, aí houve um festival na escola. Era um festival assim que eram jurados, né? Tinha a Vanderleia, a Gretchen, Jovem Guarda, hein? Jovem Guarda, o É, Márcio do Trio Los Angeles, viu? que todos moravam naquela região de Época Cotia. boa, hein? Época boa. E aí, todas as crianças, várias crianças foram participar, e eu fui participar também. E você tinha que fazer um número, imitar alguém, fazer uma dublagem, imitar algum cantor, alguma coisa, uma dança. E aí eu falei, eu vou imitar a Rita Lee, que na Nossa, época ela estava bombando com aquela música de frente, de trás, pega rapaz, sucesso, hein? é um Da sucesso. saudosa Rita Lee, hein? Saudosa Rita Lee, saudosa, saudosíssima. Ah, Aí roqueira brasileira, hein? adoro rock. É, Eu gosto mais de rock, assim, é meu gênero musical preferido. E aí, eu falei, eu vou imitar a Rita Lee. E aí, vai submeter a ser um jurado, e eram várias crianças, assim, muitas crianças da escola toda. olha só, a garota tímida imitando Rita E Lee. Rita Lee. Aí tinha uma que estava imitando a Madonna, outra imitou. Não, tinha várias coisas da época, né?
aquela coisa da época, Madonna. Sim, sim. E aí foram falar os nomes, né? Terceiro lugar, tararara, segundo lugar, tarará, primeiro lugar. Nossa, primeiro Meu lugar, Deus, falaram meu nome, mas eu brincadeira, não hein? acreditei. E todas as crianças, depois que finalizou lá, começaram a vir falar comigo e tal. Nossa, você foi ótima, você Você subiu no no conceito do conceito, dia para noite. do dia para a noite. Aí todo mundo começou a querer falar comigo, a se comunicar, e eu comecei a mudar também o meu comportamento. Olha Porque às só, vezes é o que você falou, a gente é o que a gente tem dentro. E a gente passa. E às exatamente. vezes É uma energia, tanto a ruim como a boa, é projetada nos outros e os outros vão te dar mais do mesmo. Ou às vezes também o seu comportamento gera o afastamento. Sim, Às vezes, tem pessoas que são linguagem tímidas. corporal não tem como mentir. Não, Não tem. não Você pode tem. falar alguma coisa de boca, mas quem conhece linguagem corporal, e eu conheço, acho que você também conhece, Uhum, você sabe, é matador. é matador. E a pessoa tímida, às vezes ela é tímida e Nossa. passa uma imagem antipática, às vezes não é antipática. Ah. Às vezes é a timidez, aquele negócio, medo de se expor, medo de falar. É isso. Foi um momento muito feliz porque eu venci algo que me deixava muito mal, que era não, porque apesar de eu ser introvertida, eu queria estar com as pessoas, mas eu não conseguia. Então aquilo me deixava muito mal. Então foi uma libertação, foi uma sensação de estar enquadrada, inserida num contexto que eu não estava. Então foi um sentimento de felicidade. Bacana, querida, bacana. Eh, Você me falava nos bastidores do seu período de fuga. Qual foi a punição que seus pais te deram após você ser encontrada em Ubatuba, depois de praticamente 2 dias desaparecida, né? Qual foi o couro? Qual Ju- foi o corretivo que você levou? Junto com a minha prima. Sim, A minha prima, cúmplice. cúmplices, né? Cúmplices de uma fuga. É, É o nome do filme. é. Mas eu e a minha prima fugimos de casa, ficamos praticamente 2 dias e fomos parar em Ubatuba. Isso aí você já viu até em outro podcast que eu sei. Eu penso, logo não falo. Mas o que que acontece? Eu nunca tinha contado isso em podcast, mas agora estou segunda vez. O que que aconteceu? A maior punição que a gente teve foi a nossa separação. Foi assim, porque nós éramos inseparáveis, primas, Primas e irmãs. irmãs, aquela coisa de estar sempre juntas e tal. Então, a gente ficou um período de afastamento que eles nos separaram. Foi bem forte a punição. Quarentena. Foi quarentena, foi bem forte, que pra gente isso era a morte. E Você tem mais irmãos? eu tenho um irmão. Mas não tinha pior punição que essa, me separar da minha prima naquela fase que a gente vivia juntas, tudo. Imagino. Foi bem drástico. Agora vamos separar essas duas, que essas duas só aprontam. Foi a primeira. E claro, ó, uma super bronca, porque o meu pai quase teve um ataque do coração, né? Porque você tem Sim. uma filha que É muito tá, grave isso. é gravíssimo. E Gravíssimo. hoje até eu trabalho no Instituto IAB, que é para cuidar a prevenção das pessoas desaparecidas. Às vezes, ato de rebeldia de adolescente é um grande fator de desaparecimento. Aconteceu comigo. É muito comum. É muito Só que comum. parece que no nosso tempo tinha mais. Nosso tempo tinha mais. Tinha mais. Eu também fugi de casa. Não Você é só também. você, não. Ai, Eu e mentira. os meus irmãos. No seu podcast ou no seu programa lá na Granja Viana, eu vou contar. Eu quero que você Coloca na conte. pauta, coloca na Eu pauta. já estou colocando na É, eu pauta vou aqui, ó. contar. Tô pondo aqui, ó. Já tá anotado. Ele vai lá, viu, gente? Muito bem-vindo lá no meu programa. É isso aí, querida. Estamos com um horário bastante reduzido. Eu creio que a gente vai ter que fazer outro podcast para complementar, porque você tem muita informação a dar. Muita. Diz para mim, Roberta, qual que é hoje o seu hobby? Olha, gente, eu vou falar meu hobby é trabalho, porque o que eu trabalho hoje é tão prazeroso para mim. Você vai falar, não, fala o seu hobby, não. O meu hobby, isso que a gente está fazendo hoje para mim é trabalho, mas é hobby também. Eu Quando amo, gostamos do que fazemos, não trabalhamos, se nos divertimos. divertimos. Assim, eu sou advogada, muita gente sabe, tem pessoas que não sabem, que eu, né, hoje. é, e as pessoas querem, assim, me ligam, doutora, pega o meu caso, hoje as pessoas perguntam, porque eu já tive bom resultado e tal. Aí, que eu 23 anos advogando. E aí eu falo, olha, infelizmente, eu não vou poder, porque eu não tenho tempo. Eu estou totalmente voltada para a área da comunicação. E eu sinto muito em falar isso, mas eu estou fazendo uma coisa que hoje me dá um prazer
Me dá o que falam de tesão mesmo, de realização, Propósito, Roberta. propósito. Quando a gente É, encontra, acabou, acabou. acabou. A maioria das pessoas, Roberta, infelizmente, não sabe seu propósito. Estão trabalhando por dinheiro e não performam na sua alegria, não entregam aquilo que tem de melhor. É o que se faz no seu podcast, no seu programa, lá na televisão da Granja Viana. Todo o trabalho que você tem feito como advogada, como palestrante, todo esse trabalho, a gente vê o brilho, é o que eu comentava com o grande Vinícius, do seu magnetismo que a gente percebe aonde você chega. É exatamente isso, porque o direito, ele está em tudo. Então, a informação, porque hoje o que eu faço mais? Eu passo mais informação jurídica. Eu não estou atuante tanto como advogada advogando mesmo no contencioso, mas eu passo informação através da palestra, da comunicação, Sim, levo pautas para o meu programa também de direito, sim. e aí eu tenho mais dinâmica para falar por conta de ser advogada. Então, eu aplico as questões jurídicas em várias esferas, para fechar um negócio, para ler um contrato, para revisar, para discutir cláusulas. Então, hoje, não é que eu não estou tão atuante, mas eu ainda utilizo para várias coisas, principalmente no meio da comunicação, que é Exatamente. Eu importante. chamo de pílulas, pequenas pílulas Pequenas que é mais pílulas, fácil para as pessoas digerir. exatamente. Roberta, qual foi a maior lição que seus pais deixaram para você? Olha, a maior lição que o meu pai, porque a minha mãe ainda é viva, mas a maior lição que o meu pai me deixou foi essa educação de tratar bem as pessoas. O meu pai sempre foi uma pessoa, um advogado, de uma carreira muito forte profissionalmente. Foi diretor, de jurídico de grandes multinacionais, Caterpillar, Chrysler, da área tributária, área fiscal. Sempre teve grandes cargos aí em multinacionais, na área do direito também, né, que eu venho de uma família tradicionalmente de advogados. Meu avô era advogado, meu pai é advogado. E o meu pai era uma pessoa muito humilde como ser humano. E, vocês acham eu simpática? Não, meu pai era muito mais. Vocês acham gentil? Meu pai era 1000 vezes mais gentil que eu. Então, assim, Olha o ambiente. olha o ambiente, O tema desse podcast, o hein? tema do podcast. É, E ele me passou tudo isso, e sempre, a minha mãe também, né, que ainda é viva, mas eles sempre passaram esse padrão de conduta de entrar do mesmo jeito numa casa de uma pessoa milionária e da mesma forma numa casa de uma pessoa simples. E é isso que fez que hoje eu tenho essa conexão com as pessoas, e porque eu gosto de gente. E eu fui educada assim. Então, a coisa maior que meu pai falecido me deu foi a educação e me espelhar nele em vários momentos da vida aí e ter essa gratidão e essa energia das pessoas. Esse é o grande legado do meu pai e também a questão da formação também, importante também, do direito. do direito. É. Bacana, minha querida, bacana. Uma pergunta que eu tenho que fazer com um escritor de livro de romance, Quarentena da Paixão. Uau! Quem não leu, precisa ler. Hum, Qual foi a sua paixão avassaladora que você viveu na sua vida? Não me diga não. A Lembrando paixão. que você está sob juramento no divã do Tony Madá. Perjúrio, a senhora sabe que é crime. Eu posso dizer que eu tive uma paixão avassaladora com em torno de uns 18 anos, né? Que idade É uma idade que você fatídica. avassaladora. E hoje eu não gosto de expor, né? Mas hoje eu vivo uma paixão avassaladora também. Que Mas eu não bacana. posso dar os nomes, expor, mas Eu posso hoje endossar o que você está falando, porque essa paixão aqui eu vivi após os 40. E essa foi 4.0. 4.0 é muito bem. 4.0 foi essa. É, Pessoal precisa ler história real. Não é nem baseado em fatos reais, é fatos reais. Essa história mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. olha, eu tô vivendo essa paixão avassaladora, graças a Deus, faz Que muito bem. bacana. Nossa, isso aí ajuda a gente a ser mais feliz. Isso acaba sendo um hobby. Que bacana, Aí, ó, Roberta. você que tá aí, você sabe quem você é, hein? Ó, coração. Roberta, qual foi o seu momento mais desafiador que você passou na fase adulta? Aquele momento que te faltou o chão e você falou: Meu Deus, o que será de mim? Você olhou para um lado, para o outro e você falou: Meu pai,
que será de mim? O que eu faço? Então, foram muitas situações. Eu já cheguei numa situação em que o meu falecido marido, ele tinha uma posição também muito alta numa instituição. Ele era superintendente. E a gente tinha um padrão muito alto de vida, um padrão A, né? E aí ele realmente, a gente vivia assim num mundo que era tipo, viajava, semana, 2 semanas vai para Paris, daqui a não sei quantas. Elite. Elite Elite, total. elite, elite. E ele saiu, né? Se foi desligado, teve um problema, foi desligado. Por conta de relacionamento com pessoas, foi desligado, que era meio que uma coisa política. Aí foi desligado e, de repente, não é da política, mas estou falando de uma instituição, tem o presidente, vice-presidente, Sim, né? eu imagino que Troca, seja. troca, né? As trocas de presidente, vice-presidente, Sim, né? mandato. Mandato. Aí tem umas pessoas que gostam de você, outras que não gostam, e tem Sim, oposições. oposições e É, tal, e papapá. Então, teve uma situação assim, que ele era de uma instituição, ele ganhava muito bem, como se fosse era superintendente, então tinha um padrão alto, e de repente a gente tinha toda a estrutura de um padrão alto. E aí foi quebrada. É lógico que eu trabalhava, mas eu não alcançava o valor da realidade que a gente vivia. Então a gente chegou de caviar para não passar fome, tá? Mas chegamos numa situação que a gente estava numa casa de 500 metros quadrados e eu cortei funcionária, empregada, tudo. Eu me vi fazendo todas as funções mudou da água para vodka. da água para vodka e também até na questão de mercado, a gente chegou a comer. A carne estava cara, a gente começou a comer carne fígado, né? Que era mais em conta tal. E aí ficamos um bom tempo numa situação, tentando reverter e tal, Adaptar. adaptar, mas com o tempo fomos trabalhando e continuando, enfim, né? Não chegamos até aquele padrão que a gente tinha, mas a gente conseguiu equilibrar as coisas, né? Mas foi um baque, porque o seu cartão de crédito é compatível com o valor que você ganha, Estilo de vida. estilo de vida. Então aí as contas vêm. Quando o estilo cai, desmorona tudo. Desmorona tudo, O porque psique, em primeiro lugar, vai. ele psique também, porque ele era É, um homem assim considerado meio com poder, que as pessoas puxavam o saco, ficava todo mundo babando o ovo, todo mundo querendo estar junto, e papapá, e de repente aquilo foi quebrado, ninguém mais ligava, as pessoas que eram amigas não apareciam mais, eram poucas. e nessa hora vem o afastamento. E o afastamento, porque você já não tem o poder. O poder é outro problema também, É né? verdade. Para finalizar, Hum. querida, qual o conselho você deixaria hoje para Roberta do passado? Para adolescente Roberta, o que você deixaria hoje, se você pudesse, espelhando nas adolescentes dos dias atuais? Qual conselho você daria hoje com relação à fuga, a desrespeitar os pais, a buscar aventura, enfim? Eu diria para a Roberta, adolescente, que assim, é muito importante você ter esse espírito da adolescência, mas a maturidade faz você ter uns valores muito mais fortes, os princípios, valorizar bastante a família, porque a gente tem depois perdas. Eu perdi meu pai e a gente sente que tem que aproveitar cada momento. Tudo tem um Talvez preço. tudo tenha um preço. Talvez poderia ter aproveitado muito mais. Eu aproveitei, mas poderia ter aproveitado muito mais o meu pai, né? Na, o meu pai, quando ele faleceu, o momento mais marcante, também, o momento mais marcante agora na fase adulta, foi que eu fui, quando meu pai faleceu, eles vai para uma salinha do hospital, né? Lá embaixo, antes de ir para a funerária, tinha que ter alguém da família. E eu fui a primeira a ver o meu pai. Então é uma cena muito triste. Você desce lá, né? Você também passou, acho que você passou por isso, não passou, não sei. E aí você vai fazer o reconhecimento, vai reconhecer, vai olhar o corpo, né? E Pesado. aí você vê toda aquela cena, e eu lembrei do que ele falou. Uma vez ele abriu uma caixinha de ossada do meu avô, e ele falou: tá vendo? É isso que a gente é. Porque você não é melhor que ninguém. Olha aqui, meu pai.
tudo reduzido a pó, uma moçada, tirou do túmulo. Então, assim, o que a gente leva são esses momentos mesmo. Então, aproveitem. Adolescente, seja consciente. É tão gostoso ser adolescente. Hoje eu sou uma adulta adolescente, mas com muito melhor, com a maturidade, não vou fugir mais, vou encarar os problemas, né, sem rebeldia e com uma paixão avassaladora. Bacana. Adolescência passa, como tudo passa na nossa vida. E muitas vezes a gente acaba tendo consequência de atos impensados e depois não tem como reverter. É verdade. É, Tanta coisa poderia ter acontecido numa fuga, por exemplo, de adolescente. Chegaram a sim, oferecer droga para a gente vender, olha só. que a gente foi procurar trabalho. Aí os molequinhos, você quer trabalhar? Tem aqui, ó, deram um pacotinho de maconha. Só que a gente acabou jogando fora. Mas se a gente não jogasse e fosse começar a vender aquilo, Você vê, ia virar. antigamente era uma cabeça, hoje É, aceitaria, é, aceitaria de bom grado, do jeito que exatamente. tá as drogas, é. Então. Mas poderia ter virado outra coisa, É isso aí, querida. né? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast ele vai na íntegra para você assistir pelo Spotify e também pelo YouTube. Já os cortes do mesmo se darão através do Kawaii, Instagram e também do TikTok. Um abraço a todos que ficaram até o final e até o próximo divã do Tony Madá.